Eu me chamo Andrei, tenho 27 anos, sou casado com a Fernanda há 1 ano e 5 meses. Pela graça de Deus, nós estamos aqui na Paróquia Santa Terezinha, como casal de apoio, ajudando aqui o grupo Santa Terezinha, o grupo de jovens. E é muito especial para a gente hoje ter a oportunidade de falar um pouco do nosso namoro, né, Paixão? Um pouco daquilo que nós vivemos durante 5 anos, daquilo que foi também o preparo e o principal, a ajuda dos nossos pais. Então nós começamos desde novo na igreja, desde de novo nós estamos na caminhada, por assim dizer. Nos encontramos num grupo de jovens também, que foi fundamental essa convivência no grupo de jovens. E a partir daí, depois de um tempo, nos conhecemos, decidimos namorar. E a ajuda dos nossos pais a todo momento. Um ponto fundamental que foi para nós é primeiro experienciar essa vivência de casal dos nossos pais, e nos ajudou e nos ajuda até hoje, e isso vai nos ajudar sempre como casado, a viver esse matrimônio. Sempre lá na nossa casa, os espelhos eram os nossos pais. A dizer por mim, pelo Andrei, olhando bem os meus pais, a maneira que eles viviam, a maneira que eles se renunciavam, se sacrificavam, foi dando para mim, e com certeza também para o meu irmão, um exemplo do que é ser fiel, do que é viver uma castidade, do que é ser responsável com a casa. Nós temos um modo de tratar entre nós dois, né, Paixão? Eu chamo ela de Paixão e ela me chama de meu bem. E é especificamente por essa vivência. Na nossa casa, eu sempre escutei os meus pais se tratarem por Paixão. E isso ganhou um sentido enorme. Então, quando eu comecei a namorar com a Fernanda, o meu apelido, o jeito carinhoso que eu chamava ela, também era Paixão. E ela também assim comigo. Em alguns lugares que nós vamos, nem nos chamam pelo nome, nos chamam pelo apelido, que é Paixão. Pelo significado que esse amor dentro de casa teve para nós. A todo momento, como eu disse, os pais sabendo de tudo que estava acontecendo, de como nós estávamos nos preparando, desde o primeiro momento, quando houve o primeiro interesse, a minha mãe sempre sabendo, meu pai sempre me dando conselhos. Quando nós começamos a namorar, a primeira ida em casa, então na parte também dos pais, um acolhimento que foi fundamental. E a parte do casamento, talvez sem eles nós de fato não conseguiríamos, nos apoiando, nos dando força. Hoje também não são aqueles pais que intrometem na vida, mas são aqueles pais que dão o suporte, dão o apoio que nós precisamos, né, Paixão? Saber ouvir também os pais, né, é um grande desafio para os jovens hoje, porque acham os pais como um grande rival. E, pela graça de Deus, tivemos grandes aliados. Não por ter famílias perfeitas, mas famílias que eram alicerçadas na rocha, na presença de Deus. É interessante que quando eu comecei a namorar com o Andrei, foi o primeiro namorado que minha mãe apoiou, que minha mãe falou assim, esse rapaz é diferente. E isso foi fundamental para mim, porque eu entendi Deus falando para mim que algo seria diferente. E não foi diferente. Estamos aqui até hoje, né, completando 1 ano e 5 meses do dia mais importante de nossas vidas, onde a gente teve essa graça, de onde Deus nos abençoou com o matrimônio. Então essa mensagem que a gente queria deixar para os jovens, de confiar nos pais, de saber ouvir um conselho na hora que tem que ser exortado, na hora que tem que ouvir um não, e é tudo para o nosso crescimento. Na hora a gente não entende, mas aos poucos a gente vai vendo que são lapidações que nós precisamos passar para chegar no grande ápice que é o nosso matrimônio. Pode ser que os pais, né, de vocês não tenham uma vivência perfeita, como eu falei, a nossa família também não é uma família perfeita e tudo, mas diante de todas as qualidades, o temor de Deus, estar diante da vontade de Deus é o principal. E isso aí pesa como exemplo, e hoje é o que a gente tenta ser. Nossa pequenez, né, uma família que tem a presença de Deus e que faz o que é vontade de Deus sempre em primeiro lugar. Talvez hoje a dificuldade, principalmente da juventude de alguns casais, de viverem um casamento feliz é a capacidade de se renunciar, a capacidade de se sacrificar, de deixar muitas coisas pelos outros. Há pouco tempo nós vivemos uma experiência que pela graça de Deus nos permitiu passar. Nós engravidamos, com algumas semanas, o nosso bebê, o Benício, foi morar no céu.
E foi uma situação porque todos nós estávamos esperando esse filho, a família estava esperando com o coração bem feliz, e nós passamos por todos os momentos. Fernanda como mulher, como aquela que é mais sensível, então sentindo as dores não só físicas, mas também emocionais, e eu ali tentando dar o suporte de homem, ficando ao lado, desde o momento, do primeiro momento que nós ficamos sabendo, então dando o suporte necessário, fortalecendo, e muitas vezes não tinha o que se falar. Nesses momentos, muitas vezes não tem o que se falar. Muitas vezes nesse momento a gente só tem que apertar na mão, olhar um no outro, e com esse olhar a gente lembra, nós chegamos até aqui por Deus, e Deus cuida de nós. E nessa juventude nós vivemos essa experiência ao extremo, e nós vivemos essa pertença a Deus. A pertença a Deus, o renunciar a si próprio. E eu digo, se não tivéssemos vivido com tão intensidade a nossa juventude na igreja, como jovens santos que buscam a santidade todo dia, nós não teríamos conseguido passar por essa primeira dificuldade juntos. A capacidade de se renunciar, a capacidade de ver o outro desarrumado, a capacidade de trocar a sua vontade por aquilo que é necessário pelo outro. Tudo isso nos deu uma certeza, nós não podemos parar. Não podemos parar. Nós temos um caminho e um objetivo a chegar, que é juntos ser uma família construída na rocha. Uma família que luta, que tem as suas dificuldades, mas que a cada dia vence. Para vocês que são jovens, nós damos o nosso exemplo. Continuem na vida de santidade. Nós podemos ser para vocês um pouco desse espelho, que vocês também podem chegar, pela renúncia, pela perseverança, de jovens que hoje, com 27, 25 anos, olhando para trás, diante de tudo que nós renunciamos, um futebol profissional, uma carreira de mestrado, nós olhamos para trás e dizemos, não podíamos estar em melhor lugar do que dentro da igreja. E dentro da igreja não é perder as coisas, na verdade é ganhar. E ganhar aquilo que não tem valor, que é o céu. Como marido e também como homem, esse é o meu recado para você, jovem homem. Renuncie. Viva verdadeiramente a sua santidade, o chamado que Deus tem para você. Eu, como pai também de família, como pai do Benício, que está rezando por nós no céu, quero seguir o exemplo dos meus pais e continuar a ser esse homem que Deus a cada dia precisa lapidar, mas esse homem que ainda está aberto à vida, que quer gerar também vida em outros corações.